Olá! O Mania de Museu é um programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Vem comigo! Educa TV apresenta Mania de Museu. Comunicação. Língua Brasileira de Sinais. Núcleo de Educação Especial. Eu sou a Mia Moraes e este é o Mania de Museu. Aqui, no Mania de Museu, você já conheceu o patrimônio imaterial, língua e comunicação. Relembra alguns momentos. Oi? Hoje o programa está incrível! Vamos conhecer Língua Brasileira de Sinais. Vamos conhecer sobre comunicação. A Língua Brasileira de Sinais torna o programa de TV mais acessível para as pessoas surdas. Eu falei certinho? Eu estou aprendendo. Comunicação é uma habilidade fundamental para os seres humanos. Possibilita o desenvolvimento, aprendizagens. A língua é a forma, a manifestação mais utilizada. E cada cultura de um país ou região tem seu jeito de falar e entender. Mas a língua é a forma mais importante de comunicação entre as pessoas. Ela pode ser oral, escrita ou gestual. No Brasil, a língua gestual é a Libras. Ela é o meio pelo qual as pessoas surdas se comunicam. Sinais e expressões faciais substituem a fala. Tanto a língua portuguesa como a Libras são consideradas línguas oficiais brasileiras. Então, a comunicação é uma característica humana e uma característica, na verdade, de todos os seres vivos, né? Então, se você pensar, uma flor também se comunica. Quando ela quando ela se abre, quando ela desabrocha para atrair um pássaro. E o ser humano, a partir das suas necessidades, ele também foi criando estratégias de comunicação desde a pré-história. O ser humano vai criando estratégias de comunicação de acordo com as suas necessidades e com os recursos que ele tem. A linguagem é uma característica específica do ser humano. Os animais, as plantas, os outros seres vivos, eles não têm linguagem. Eles têm apenas comunicação. Com a linguagem é diferente. A linguagem nos possibilita que sejam feitas diferentes combinações, certo? Inclusive dando origem a uma comunicação que seja criativa. Cada povo, cada cultura, a partir dos elementos que tem disponíveis, a partir das suas experiências próprias, né, criam formas de comunicação e formas de linguagem. Da mesma maneira, acontece com a linguagem, mais especialmente com as línguas. Né? Cada grupo social, em cada momento histórico, foi também criando maneiras de se comunicar, e à medida que entrava em contato com outros povos, também iam incorporando novos dizeres, novas formas verbais. Né? Pense, por exemplo, que a língua portuguesa do Brasil é uma língua que está aí, que passou por uma série de incorporações a partir de outros povos com os quais os colonizadores, né, tinham contato e trouxeram para o Brasil. Então, a nossa língua tem elementos indígenas, tem elementos africanos, tem elementos europeus, tem elementos árabes, enfim, cada uma desses grupos sociais e culturais foi trazendo contribuições. A comunicação e a linguagem são processos que estão o tempo todo em alteração e sujeitos a incorporações e a mudanças, né? Não só porque envolve, inclusive, elementos tecnológicos. Então, por exemplo, a partir do momento em que você tem a incorporação de ferramentas tecnológicas, é necessário, inclusive, criar palavras novas que designem essas coisas, né? Verbos passam a ser utilizados para designar determinadas ações. Então, por exemplo, até, uns 20 anos, a gente usava pouco um verbo como deletar, né? Que, na verdade, já é uma incorporação da língua inglesa, vem do verbo to delete, né? Mas que, olha que interessante, a origem desse verbo deletar é latina.
que é de onde a língua portuguesa veio. E Fabiana, se não tivesse a linguagem, se não tivesse a comunicação, se não tivesse tudo isso, como é que ficaria a sociedade? Como é que a gente ia existir? Ou não existiria? Na verdade, nós não existiríamos, ou não existiríamos da forma como existimos, né? Porque a nossa Constituição passa necessariamente pela comunicação e pela linguagem. Então, certamente, se nós não tivéssemos essa capacidade, nós seríamos outros seres, não os seres que somos hoje. Pela comunicação e pela linguagem, a humanidade é capaz de reinventar as diferentes formas de convivência. E para se comunicar, se ampliam as diferentes tecnologias. Na verdade, saber outro idioma te abre muitas portas, né? Então, você tem a oportunidade não só de aprender uma língua em si. Quando você aprende uma língua, você aprende, na verdade, um outro mundo, né? Você aprende como as pessoas daquele lugar vivem, a cultura, né? O jeito de pensar, né? O jeito de se comportar. Então, aprender uma língua é muito mais do que a língua em si. Eu acho que vem todo um pacote, porque você aprende, assim, sobre o mundo, na verdade. A partir do momento que você conhece mais, na verdade, outros países, né, outras línguas, outras culturas, ajuda a pensar também sobre a sua própria língua, sua própria cultura, né? E a gente, na verdade, hoje em dia, a gente fala muito de tolerância, e isso, quando você aprende uma outra língua, você acaba trabalhando isso também, né? A ser tolerante com algumas questões, porque você está vendo uma outra língua. A língua de uma cultura é parte da identidade e base para o desenvolvimento humano e social. Por isso, é importante conhecer e respeitar. Com o objetivo de conhecer as origens do idioma brasileiro, a história e as influências que assume no dia a dia da população, é que em 2006 nasce o Museu da Língua Portuguesa, na cidade de São Paulo. O Museu da Língua Portuguesa, bom, primeiro eu acho que é sempre legal localizá-lo, né? Ele está na cidade de São Paulo, na região central ali, do bairro da Luz. É um museu que foi inaugurado em 2006 e depois reinaugurado em 2021, né? Ele foi um desses primeiros museus que as pessoas chamam de tecnológico, né? Porque ele não partiu de uma coleção de objetos, nem nada, mas mais de instalações audiovisuais e de imagens que buscam retratar um fenômeno que ele é imaterial, né? Que é a língua portuguesa. Então, claro que a gente entende que a nossa língua, ela é um instrumento nosso do dia a dia para se comunicar, para criar os nossos mundos onde a gente vive, o que a gente experiencia na vida, né? É tudo muito mediado pela nossa língua. Mas, para além disso, né, e aí pensando a língua como objeto cultural, porque esse é o grande foco do Museu da Língua Portuguesa, é pensar do que essa língua é feita, como é que se constituiu esse português, essa língua portuguesa que a gente fala. E aí o Museu da Língua Portuguesa traz um dos aspectos muito importantes assim, da nossa língua, que é pensá-la como algo plural. Né? Então ela foi construída a partir das línguas indígenas, a partir de várias línguas africanas da época da diáspora, né? Da escravização ali no período colonial. Ela é feita também das várias outras línguas de imigrantes que para cá vieram e ainda vêm, né? Então é importante pensar na nossa língua nesse constante fazer. Ela está sempre em mudança, ela está sempre em mutação, ela está sempre sendo reinventada. Então, acho que um dos destaques assim, que a gente pode dar assim, para a importância do museu nesse sentido, falando sobre a nossa língua portuguesa, é o quanto que a gente pode falar da diversidade desses falares e dessas nossas existências no mundo, no sentido mesmo até de direitos humanos, sabe? Eu acho que o legal ali do museu é que esse aprender, ele é na prática, mas ele é numa prática lúdica, né? Ele é divertido, porque o museu ele é composto por coisas interativas, então tem telas que você vai tocando e puxando informações, aí acontecem coisas, projeções no telhado, sabe, por dentro, com poesias, com músicas.
Então, assim, o museu é um lugar que desperta muita curiosidade. O negócio do aprendizado, ele está no nosso cotidiano, muitas vezes, de formas que a gente não está atento, né? Esse contato com as expressões em língua portuguesa, porque é tão natural. A gente fala português, a gente olha em volta, está tudo em português. A Libras é composta por um conjunto de movimentos e expressões captados pela visão, como você observa aqui com a nossa intérprete de Libras do Mania de Museu. O desafio está na formação educacional de surdos no Brasil, da alfabetização da língua portuguesa, de sua escrita, junto com Libras, até a formação acadêmica e a continuidade de estudos. A comunicação escrita é uma forma de expressar ideias, divulgar informações e mensagens através do texto. Ela pode usar vários suportes, como e-mail, mensagens nas redes sociais, uma carta, placa de lugares, livros. O objetivo é transmitir mensagens. Haikai, estilo de poesia japonesa. Você sabia que um dos maiores divulgadores do haikai no Brasil nasceu em Campinas? Guilherme de Almeida foi poeta, dramaturgo, ensaísta, um dos fundadores do movimento modernista brasileiro e um dos maiores intelectuais do país. Nascido em Campinas, viveu também em São Paulo e a antiga casa dele é um museu com coleções de obras de arte de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Victor Brecheret, em biblioteca, hemeroteca, fotografias, móveis e objetos pessoais. A Casa Guilherme de Almeida preserva a memória, o legado do poeta. Olha, todos os anos a gente tem o objetivo de trabalhar em algum período do ano a poesia, né, o gênero poético. Então, nesse ano eu trabalhei nos ciclos 3 e 4, poesia durante o primeiro trimestre, durante um bom tempo. E no primeiro momento nós falamos no geral, o que é poesia, os alunos trouxeram referências dos poemas que eles gostam e cada turma começou fazendo a sua apresentação daquilo que eles gostam. Depois nós encaminhamos cada turma a ter seu próprio projeto. O oitavo trabalhou os haikais, especificamente haikais, além de todas as outras referências que eles pegaram, eles estudaram, produziram e trabalharam haikais a partir do quê? De imagens. Os alunos do oitavo ano puderam sair pela escola tirando fotos dos espaços que eles mais gostavam e criaram seus haikais a partir dessas imagens. Então, o trabalho de imagem e poesia ficou mais concentrado no oitavo e nono ano. No nono ano, nós avançamos para o vídeo-poema. Trabalhamos com a ideia também de poema visual e vídeo-poema. Os alunos trabalharam também com a produção de textos poéticos a partir de imagens e criaram vídeos como produção final. Para a culminância de todo esse projeto, nós pensamos em fazer um sarau artístico-literário, porque esse trabalho nunca é feito sozinho. O professor de artes retoma os trabalhos de poesia nas aulas de arte, ele também produz imagens e traz textos que ajudam os alunos a pensarem o que é poesia de uma forma mais ampla. E com isso, nós pensamos, vamos ter um dia de culminância, para que todas as turmas mostrassem umas para as outras aquilo que elas aprenderam. O projeto foi todo pensado para ter um momento de apresentação, de recuperação de referências e depois produção por parte dos alunos. Aos 8 anos de idade, Anne Marie Carvalho publicou seu primeiro livro. Eu gosto muito de ler livros também. Eu gosto muito de ler. Na minha escola do ano passado, no terceiro ano, eu tinha um tal dia da família que ia ter na escola e eu decidi fazer um poema para tal dia, para as pessoas verem. Aí a minha professora, ela viu que eu escrevia bem e tal, ela gostou do meu poema. Daí ela me sugeriu de escrever um livro de poemas. Daí eu aceitei. Aí aos poucos foi surgindo algumas ideias. Quando eu leio, eu consigo viver aquilo, é uma aventura para mim. É incrível estar numa história, mesmo que na maioria das histórias não é verdade, só que tem algumas que a pessoa conta a própria história dela, é uma aventura. E você vai descobrindo essas histórias, você vai vivenciando essas histórias também, você se imagina dentro da própria história? Dá pra, mesmo que não tenha imagens, na mente da gente a gente já consegue imaginar, né?
Mas eu gosto mesmo no fato de imaginar, isso que eu gosto, de viver a história. Então, o que é o livro para você? O que significa? Um livro, pra mim, às vezes, dependendo, é uma aventura que você vive dentro das palavras, assim, das folhas, e é um amigo que quando você tá sozinho, às vezes você se consola, porque existem vários tipos de livros, né? Vários tipos de texto. É um amigo diferente que você pode ter qualquer hora. Assim. O Mania de Museu de hoje fala sobre a segunda língua oficial do Brasil, a língua brasileira de sinais. Vem comigo! A língua de sinais é visual gestual. Nela, os gestos são utilizados para substituir a forma oral, a fala. É utilizada especialmente para a comunicação de pessoas surdas. É importante destacar que a língua brasileira de sinais é independente e possui estrutura e gramática específicas. A língua de sinais não é igual para todos os surdos, tem características regionais e culturais únicas. Desde 2002, a Libras é reconhecida como a língua oficial brasileira. Para tudo! A língua brasileira de sinais não é igual para todo mundo? Cada país ou comunidade tem a própria língua visual gestual. Mesmo no Brasil, cada região ou comunidade surdas tem características únicas. Sinais diferentes podem representar uma mesma palavra. A Libras é fundamental para a inclusão e para a promoção da igualdade de oportunidades das pessoas surdas. Ao aprender Libras, um surdo pode se comunicar de maneira efetiva e se sentir parte integrante da sociedade. Existem diversas maneiras de incentivar a aprendizagem da língua brasileira de sinais, por meio da ampla divulgação de informações e recursos, como o que aparece aqui do lado, com a intérprete do Mania de Museu. Outra forma é a incorporação nos currículos das escolas. Em Campinas, o Núcleo de Educação Especial promove ações para o acesso, permanência e construção de conhecimentos dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, numa perspectiva de educação inclusiva. Então, o núcleo, a gente trabalha em equipe, né? A gente trabalha centralizado e a educação especial trabalha... Em cada NAED a gente tem uma professora de referência que faz esse trabalho descentralizado. E o núcleo, ele coordena, né, todo esse trabalho para que a gente possa estar próximo das escolas, próximos da supervisão, né, do RR, para poder articular essa inclusão em todas as unidades. Aqui em Campinas, desde 2008, nós temos o projeto bilíngue, né, que começou com um projeto em parceria com a universidade, uma iniciativa também do Núcleo de Educação Especial. E aí, conforme foi se desenvolvendo o projeto, em 2016, né? Bom, em 2005 nós tivemos o decreto 5626, que traz toda uma regulamentação, né, da política bilíngue, a gente teve a língua, né, Libras de Sinais sendo reconhecida como língua. Então, a partir desse decreto, a gente fez a política, né, o Núcleo de Educação Especial, junto com os professores da rede, escreveu a política, uma portaria 13 de 2016, e essa portaria hoje regulamenta todo o trabalho bilíngue da rede. Então hoje nós temos, né, o Polo Bilíngue, MF, Júlio de Mesquita Filho, nós temos a EJA, né, o Sérgio Rossini, e nós temos agora o Manuel Afonso Ferreira, que é o Polo da Bilíngue de Educação Infantil. Então, para as crianças entrarem nesse Polo Bilíngue, a gente segue toda a legislação, né, que foi feita. Então, as crianças têm uma perda auditiva, conforme o decreto, ela se encaixa no público e aí a gente faz essa avaliação. O Núcleo de Educação Especial também faz avaliação via SEI e aí a Prefeitura também faz cede, né, o transporte que pega essas crianças na casa e traz para a escola diariamente. Então, a construção do polo, ela foi feita inicialmente para atender as crianças surdas ou deficientes auditivas que usam Libras, né? Então, é feita uma conversa com as famílias, oferece o polo. A gente sabe que cada família tem tem uma opção, né, de língua. Então, se a família
quiser optar pela língua de sinais, ela pode vir para o polo, e aí ela tem um transporte que pega a criança em casa e traz para a escola. E quanto mais cedo elas tiverem essa aquisição de língua, é melhor para o desenvolvimento delas. Então, aí o SEI Manuel Afonso Ferreira, que é o nosso polo infantil, ele foi organizado de forma coletiva, né, entre os NAEDs, os CPs, os professores, que seja uma inclusão com qualidade, né, na língua de instrução, né, que é a primeira língua deles, e que eles tenham esse mesmo acesso e que eles consigam adquirir os mesmos conteúdos curriculares de todas as crianças, né. Então esse é o nosso maior desafio, que essas crianças surdas que estão inseridas numa escola regular, polo bilíngue, elas consigam aprender e chegar lá no 9º ano igual às outras crianças, né, aprendendo os mesmos conteúdos, estando aptos, né, para aprender, para prestar vestibular, concurso, ser um sujeito autônomo, né. O Núcleo de Educação Especial planeja, organiza e avalia os serviços e recursos especializados, produz materiais adaptados e orienta profissionais. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mania de Museu. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da 7ª arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de Museu. Mania de Museu, um giro de 360 graus em diferentes tipos de patrimônio. No bloco anterior, você assistiu sobre a importância da língua brasileira de sinais para a comunicação de pessoas surdas e o papel do Núcleo de Educação Especial na promoção de uma educação inclusiva. Em Campinas, há escolas que fazem parte do Programa de Educação Bilíngue. A língua brasileira de sinais e a língua portuguesa são utilizadas e ensinadas para a comunidade escolar. O ensino de Libras tem o objetivo de dar acesso a uma língua compreensível para alunos e profissionais surdos. Veja o depoimento da agente de educação infantil, Fabiana Nunes Rocha, com a interpretação de Rafaela Anarelli de Oliveira. Meu nome é Fabiana Nunes Rocha. E o meu sinal, Fabiana. Eu sou surda e também tenho um problema sério na visão. E eu trabalho aqui na escola, Manuel Afonso, na escola bilíngue, que eu sou monitora, agente dessas coisas. Então, a minha rotina aqui no Manuel Afonso, eu venho basicamente para ensinar Libras, né? Porque é uma escola bilíngue, então a gente ensina Libras para criança surda. Então, as crianças chegam aqui na escola, não sabem nada, né? São pequenininhas, então elas começam a aprender Libras aqui, chegam sem saber nada. Tem uma surda pequenininha, ela já tem influência porque a irmã dela é surda, a irmã mais velha, então já começa desde casa a aprender, mas tem surdos que não tem, o primeiro contato com Libras é aqui na escola. E então eles chegam aqui, começam a aprender, né, começam a desenvolver. No ano passado, as crianças surdas vinham também do mesmo jeito, não sabiam nada, e agora esse ano já aprenderam e a gente já consegue uma boa comunicação em Libras. Então é muito legal ver esse desenvolvimento. E aí a gente agradece muito por esse trabalho numa escola bilíngue.
Então, essas crianças surdas tiveram sorte de encontrar uma escola bilíngue, porque eu não tive essa mesma sorte. Quando eu era pequena, eu cresci, não tive contato com Libras e eu tinha muita dificuldade de comunicação. Até que quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ter esse contato e aprender língua de sinais. Aqui, a escola bilíngue é bem diferente da escola que existia antes, né? Então, eu cresci indo para a escola onde tudo era ensinado na língua portuguesa. Então, eu tinha uma dificuldade de desenvolvimento. Não era uma coisa natural para mim. Eu tinha um bloqueio. Até que, com 13 anos, eu comecei a aprender língua de sinais. Eu aprendi o sinal de árvore. Eu percebi que o potencial que tinha na língua visual, né? Então, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a aprender e me desenvolver melhor em tudo. Aí eu estudei nessa escola até o 5º ano. Do 5º ano para frente, estudei numa escola onde só tinha ouvintes, então não tinha intérprete. Eu voltei a ter uma dificuldade, porque tudo era através do português escrito, então o significado de algumas palavras eu tinha muita dificuldade de entender, até que eu fui para a faculdade, estudei pedagogia e lá tinha um intérprete, então ele me acompanhava e todo o conteúdo era passado para mim em língua de sinais. E aí eu comecei o meu trabalho, o primeiro trabalho meu foi em Sumaré, numa escola de ouvintes, era monitora lá também, né? Agente de educação, mas só que todos ali eram ouvintes, então de qualquer forma eu tinha uma dificuldade de comunicação. Aí eu passei no concurso aqui em Campinas, a primeira escola que eu trabalhei também tive essa dificuldade, não tinha acessibilidade, não tinha comunicação. E aí, há 1 ano e meio atrás, eu tive essa surpresa de me convidarem para vir trabalhar aqui nessa escola, que é um polo bilíngue, e aí aqui tudo foi muito diferente, porque aqui existe essa comunicação em Libras e ela nunca esperou ter essa surpresa, ela ficou muito feliz. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Antes, quando eu não tinha Libras, eu tinha uma dificuldade de desenvolvimento. Parece que antes da Libras, tudo era meio escuro, eu tinha muita dificuldade, eu tinha um bloqueio até de mim mesma, assim, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, o que aconteceu? Eu tinha um grupo de surdos e eu vi esses surdos sinalizando, né? Eles vieram na minha direção e tudo mexendo as mãos e perguntaram para mim qual o meu sinal. E eu fiquei, e eles mexiam as mãos e tentavam contato comigo, tudo a mão mexendo e na minha cabeça tudo ficou muito confuso, né? Eu não entendia, não soube responder. E eles me perguntando sinal e, bom, eu não sabia. E aí eu comecei a estudar no Dona Carminha. E ela é uma professora surda e ela começou a me ensinar. Um dia, eu estava na sala, né? Essa professora ela era professora surda escrevendo na lousa. E eu comecei a chamar, gritar, chamando ela. E ela não me respondia, não me atendia. Tudo bem, eu fiquei sentada esperando. Quando ela me olhou, eu falei, eu estava chamando você, eu te chamei. Aí a professora falou, não, mas eu sou surda. Aí eu fiquei muito confusa, porque na minha cabeça ela não era surda, então foi uma surpresa. E aí eu fiquei, naquele momento ali, parece que muita coisa se rompeu dentro de mim, virou uma confusão, eu fiquei paralisada nessa situação. E aí ela começou a me ensinar vários sinais, ela mostrava o desenho, por exemplo, o desenho da árvore, o sinal da árvore. E aí parece que acendeu um fogo e eu comecei a visualizar algumas coisas que antes eu não entendia. Abriu o meu entendimento para muitas coisas. Eu comecei a perguntar uma palavra, por exemplo, sinal de pato. Aí alguém mostrava a figura pato e alguém mostrava o sinal e parece que tudo começou a desenvolver ali naquele momento. Clareou a minha mente e aí eu percebi que a língua de sinais fazia parte de mim. Eu percebi que eu era uma pessoa surda. E aí tudo foi mudando na minha vida, mudou tudo. Parece que acendeu uma fogueira, antes eu estava apagada. E aí tudo começou a mudar. Eu me sentia sozinha no mundo, parecia que eu era uma pessoa diferente de todo mundo. E ali eu encontrei pessoas onde eu podia dividir muitas coisas.
eu nunca vou esquecer essa fase, esse acontecimento na minha vida, quando a Libras entrou. Parece que acendeu mesmo uma fogueira dentro de mim, acendeu uma luz. E aí, até hoje, ela sempre lembra dessa fase da vida dela. O depoimento de Fabiana Rocha mostra como a Libras conecta surdos e ouvintes. Você sabia que a Libras apresenta alguns marcos históricos? Produção? Fui! Em 2002, a Lei 10.436 reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. A medida beneficia milhões de surdos. Existem também outros eventos importantes para a cultura surda. Na data de 23 de abril é celebrado o Dia Nacional da Educação de Surdos. 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos. São datas para reflexão sobre os direitos e a inclusão das pessoas surdas na sociedade. Para você saber mais sobre a cultura surda, o Mania de Museu apresenta alguns exemplos sobre recursos tecnológicos, filmes e livros. O VLibras é uma plataforma de tradução automática para a web. Permite que pessoas surdas acessem conteúdos em língua de sinais. Existem também aplicativos para smartphones e computadores. Sobre os filmes, tem o francês A Família Bélier, que narra a história de uma adolescente ouvinte numa família de surdos. O americano Mr. Holland, adorável professor. Ele ensina música e luta para tratar o filho surdo. Alguns autores surdos, como Johnny Surdinho, Paula Pfeiffer e Cris Bicudo, escrevem sobre surdez. No próximo bloco, tem verdades e mitos sobre a língua brasileira de sinais. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mania de Museu. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de Museu. Será que cada palavra em língua portuguesa é representada por um sinal em libras? É correto falar surdo-mudo? Existe relação entre libras e mímica? Conheça as respostas sobre alguns desses mitos. Curiosidades. Curiosidades. Por falta de informação, muitas pessoas acreditam que Libras é o português feito com as mãos, que usa a mesma estrutura da língua portuguesa. Na verdade, cada língua possui estrutura, morfologia e gramática próprias. Outro mito é pensar que uma pessoa surda é também muda. A audição e as cordas vocais não têm relação. Por isso, alguns surdos podem não falar, por não ter aprendido. Outro engano é confundir língua brasileira de sinais com mímicas. De origem no teatro grego e utilizada no meio artístico e em brincadeiras, a mímica representa objetos e situações por meio de imitações. Curiosidades. Curiosidades. Você sabia que existem muitos surdos famosos? O mestre da música Beethoven, a escritora e ativista social Helen Keller, os ex-presidentes estadunidenses Ronald Reagan e Bill Clinton, as modelos Vanessa Pires Vidal e Brenda Costa, entre outros. São pintores, escultores, atores, esportistas. A língua brasileira de sinais é um meio de quebrar barreiras e promover a inclusão. O Mania de Museu fica por aqui. Se você tem uma coleção de moedas, selos, papel de carta, brinquedos ou um objeto que poderia estar no museu, tire uma foto e envie para o programa. Aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. Sua foto ficará no site da Educa TV Campinas, na galeria Mania de Museu. Eu quero ver sua foto lá. Siga as redes sociais do Educa TV. Tchau, tchau!
Educa TV apresentou Mania de Museu. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.